Olá, amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nosso estudo sistematizado de O Evangelho segundo o Espiritismo, transmitido aqui pela página Programa Espiritismo e Vida do nosso grande amigo Davi Ascenso. Desde já, deixo a minha mais profunda gratidão por essa oportunidade em conversarmos um pouquinho acerca do Evangelho do Mestre. Antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos, nesses instantes, fazer uma prece de abertura para nos sintonizarmos com a espiritualidade maior. Então, convido a todos a fechar os olhos, buscar uma posição confortável onde esteja acomodado e assim elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, mentalizando a figura do nosso amigo Jesus, rogando aos bons espíritos para que possam permanecer conosco nesses instantes, nos envolvendo, nos amparando com suas doces e sutis vibrações de amor. Que após o término desse nosso estudo, possamos estar um pouquinho mais esclarecidos e fortalecidos em torno do Evangelho do Mestre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, quem não estiver com o Evangelho em mãos, pode acompanhar por aqui. Estarei projetando os slides de nosso estudo de hoje, o qual girará em torno do item Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas, o qual se encontra no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, em O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Então, iremos fazer uma leitura pausada e fazendo comentários, aprofundando um pouco algumas questões. Então, vamos lá. Iniciando com o primeiro slide, começa Kardec. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Aqui eu já gostaria de fazer a primeira pausa para uma reflexão. Allan Kardec inicia com uma colocação que curiosamente é muito atual. Sempre nós estamos sendo envolvidos por notícias, por informações negativas. Ficamos sabendo de tragédias, de violências, desastres, corrupções, dentre tantas outras notícias de categoria ruim, que muitas pessoas acabam julgando que a humanidade não tem mais jeito, estamos perdidos. É muito comum escutarmos as pessoas comentarem esse tipo de situação, que nós não temos mais jeito, que o mundo está indo de mal a pior. E isso em pleno 2021. Vejamos que na época de Kardec já se fazia o mesmo comentário, porque ali ele diz: muitas pessoas concluem que a espécie humana bem triste coisa é, porque somente tem noticiário e informação negativa de pessoas cometendo injustiças, atrocidades, enfim, possuindo condutas equivocadas e negativas, que a humanidade então não tem jeito. Mas Kardec traz um ponto muito interessante que é determinante, quando ele comenta sobre o ponto de vista. Façamos a seguinte reflexão. Em minha existência, eu me vejo mais como esse corpo físico que tenho, ou eu me vejo mais como um espírito imortal em evolução? Eu considero que a minha existência é somente esse corpo físico e que nada além existe da nossa matéria. Eu tenho dúvidas quanto a uma vida após a morte. Eu não acredito muito. Eu acho que a nossa vida se resume no aqui e no agora. Ou eu tenho uma visão de que
O meu corpo físico é apenas uma veste temporária que eu estou aqui passando um determinado tempo para potencializar minhas virtudes, para ajustar os meus equívocos e de que a vida continua após a morte. Eu me vejo como alguém que nasceu aqui e morrerei aqui, tenho apenas uma única existência amaterial, ou eu considero que eu tenho várias outras encarnações para trás, essa é mais uma delas, e assim eu terei tantas outras até que eu atinja um nível de perfeição. Enfim, qual é o ponto de vista que eu me coloco na minha existência? Um ponto de vista material ou um ponto de vista espiritual? A depender desse ponto de vista, as angústias, as tribulações, as vicissitudes, elas tomam determinado tom diverso um do outro. Vamos nos reportar ao capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Lá há um item chamado O Ponto de Vista, e eu trago duas colocações que Kardec faz, que vêm de encontro com esse nosso estudo de hoje. Nos diz o codificador que, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhe um estado mais ditoso. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Então podemos concluir o seguinte: se eu possuo um olhar mais espiritual da minha existência, eu não vou deixar de sofrer tudo aquilo que eu tenho a sofrer em termos de problemas, angústias, obstáculos. Mas se eu me enxergo como um espírito em evolução, se eu sei que tudo tem uma razão de ser e uma causa específica, eu olho para esses problemas, eu olho para as pessoas que estão equivocadas ao meu redor e penso, estamos todos em constante aprendizado. Se eu tenho um determinado problema a resolver, eu sei que ele tem como causa alguma ação negativa que eu tenha tomado nessa existência ou em uma outra. E ele surge na minha frente no intuito de me trazer algum aprendizado. E por problema, podemos classificar de qualquer natureza, seja financeiro, de saúde, relacionamento, conflitos internos, profissionais, enfim. Existe uma razão de ser para que eu possa burilar o meu espírito. Então, eu não vou deixar de sofrer, mas eu encaro com sabedoria, buscando tirar algum aprendizado. Mas, quando eu me coloco num ponto de vista material, eu considero que a minha vida se resume no aqui, no agora. Tenho dúvidas quanto a um futuro, a uma vida após a morte. Concentro as minhas atenções todas nessa existência, então esses problemas tornam-se insuportáveis para mim. Eu os encaro na base da revolta, do desespero, da irritação, tenho transtornos de ansiedade, depressivos, porque aquele problema está me sufocando. Eu não olho para ele no intuito de tentar aprender alguma coisa. Eu não olho para as pessoas à minha volta que estão cometendo equívocos como espíritos em evolução e que necessitam de respeito, de perdão, de empatia, tanto quanto eu preciso. Então, tendo um olhar um pouco mais espiritual da situação, eu sei que estamos todos aqui em constante aprendizado. Agora, se eu possuo um ponto de vista extremamente material, ocorre o que disse Kardec. Acabamos por concluir que a espécie humana, bem triste coisa é. Então precisamos modificar o nosso ponto de vista. Ele é um fator determinante para que nós possamos levar as nossas existências com mais leveza e com mais sabedoria. Seguindo então na nossa leitura.
Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Kardec traz um outro ponto interessante. Se nós considerarmos que humanidade é o conjunto de todos os espíritos que existem no universo, eu não posso considerar que toda a humanidade é ruim somente porque eu vejo muitas maldades e equívocos acontecer. Até porque, nos traz Kardec, no nosso planeta Terra está apenas uma pequena parcela de toda essa população universal. Então, não é porque nós estamos vendo muitas pessoas equivocadas, em erro, fazendo maldade, que nós devemos concluir que toda a humanidade seja ruim, nem a que está na Terra, muito menos a universal. E por que Kardec traz esse ponto? Porque vem de encontro com o título do capítulo que estamos estudando. Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E naquele instante ele estabelece que a nossa terra não é essa única morada, é apenas mais uma dentre milhões nessa imensidão universal. E é por isso mesmo que, na questão 55 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um comentário muito interessante acerca da pergunta e que vem de encontro com esse nosso estudo de hoje. Nos diz Kardec que Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então vejamos que interessante que diz Kardec está alinhado com as palavras do Cristo. O que nos faz supor que somente a nossa Terra seja habitada? Entendendo que o nosso universo é infinito, possui uma vastidão de galáxias e mundos. O que nos faz supor que somente a nossa Terra seja habitada? Resultado do nosso orgulho. Porque nós pensamos, já que eu nunca soube da existência de vida fora do nosso planeta, então não existe. Eu preciso ver, ter notícias para acreditar. Vale destacar que muitas pessoas que assim falam, muitos incrédulos, ainda que se provasse, também não acreditariam. Porque o incrédulo, ele é sempre incrédulo, independente da prova que se lhe apresente, ele sempre irá contestar. Mas, voltando ao ponto central da questão. O que é que nos faz supor que somente nós estamos aqui? É o nosso orgulho. Não é porque eu não tenho notícias que ainda não está comprovado pela ciência de que existe vida fora da Terra que nós podemos atestar então que não existem. Não. O fato de eu não saber, de eu não perceber, de eu não enxergar, de eu não ver, não quer dizer que não existe. Aliás, os nossos sentidos são muito pobres ainda. Não conseguimos captar tudo que existe ao nosso redor em termos de matéria. A nossa visão, a nossa audição, o nosso tato são alguns poucos sentidos. Mas existem vibrações, estágios, dimensões da matéria que escapam aos nossos sentidos. E o mesmo também ocorre com os outros planetas. Ademais, precisamos também nos atentar a uma outra questão que coloca Kardec.
Além de, sim, existir, não podemos supor que os planetas e as galáxias estão no universo apenas para nos recriarem à vista, ou seja, apenas para trazer beleza, apenas para enfeitar os céus. Tudo o que existe no nosso universo tem uma finalidade de ser. Eu sempre costumo comentar, por exemplo, quando eu observo Saturno com seus anéis, eu não posso supor que aqueles anéis que o envolvem sejam apenas para trazer alguma espécie de elegância, de charme àquele planeta. Muito pelo contrário, existe uma razão de ser, assim como todos os corpos celestes. Então Kardec deixa claro: tudo que existe não é para nos recriar à vista. Existe sim uma razão de ser, e não há nada que nos induza à suposição de que somente nós estejamos aqui, somente o nosso planeta seja habitado. E aí, quando nós nos reportamos ao livro Religião dos Espíritos, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico, pelo Espírito Emmanuel, ele comenta algo que vem acrescentar ao nosso estudo. Nos diz Emmanuel que, nesse critério, vamos facilmente encontrar em todos os círculos cósmicos, ou seja, em tudo isso que a gente está comentando, os planetas, os corpos celestes, os seres vivos da asserção de Kardec. Embora a instrumentação do homem não os divise a todos, eles se desenvolvem através de inimagináveis graus evolutivos, nos cabendo reconhecer que, em aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá olvidar a gama infinita das vibrações e os estados múltiplos da matéria. Foi o que nós comentamos há pouco. A nossa matéria, ela possui dimensões, vibrações, estágios que escapam ao nosso sentido, mas nós ainda não conseguimos captar a tudo. Mas pouco a pouco, com o avanço da ciência, das pesquisas e das tecnologias, nós vamos descobrindo cada vez mais uma infinidade de estágios da matéria. E aí conclui Emmanuel: temos assim, no espaço incomensurável, mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Ou seja, Emmanuel vem trazer algumas classificações possíveis de mundos que existem no nosso universo, dizendo-nos que cada um tem uma finalidade muito específica. Uns servem de mundos berços, ou seja, são os mundos inferiores, mundos primitivos, temos os mundos experiências, universidades, mundos templos, oficinas, reformatórios, hospitais, prisões, enfim, uma gama de infinidade. E isso nos atesta a sabedoria do Criador, que novamente não faz nada inútil. Além de povoar de seres todos os corpos celestes em nosso universo, cada qual possui a sua tarefa, a sua finalidade muito específica. Essa ideia vai muito mais de encontro com a sabedoria de Deus, conforme nós vemos lá na questão 1 de O Livro dos Espíritos, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E aí finaliza Kardec: a situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação na Terra e a natureza dos que a habitam. Ou seja, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. E a natureza dos seres que aqui habitam são aqueles que se encontram nessa faixa evolutiva. Ou seja, espíritos que somos nós, avançados intelectualmente, mas ainda não moralmente. Estamos desenvolvendo cada vez mais o nosso lado intelectual, mas ainda não colocamos todo esse lado intelectual a serviço da moral. Lembremos-nos que, para que nós possamos avançar, é necessário batermos duas asas para alcançar voo: a asa do intelecto, a asa da moral. Se eu apenas desenvolver o lado intelectual e não desenvolver o moral, não vou alcançar voo. É necessário que eu moralize o meu lado intelectual. Como ainda utilizamos muito de nossa inteligência para o egoísmo, para o orgulho, para a vaidade e para tantas outras paixões negativas, acabamos gerando complicações para nós mesmos. Muitas dessas complicações geramos em outras existências,
e hoje estamos aqui para que nós possamos nos reajustar. Outras ainda insistimos, porque, claro, não atingimos ainda a perfeição. Somos espíritos perfectíveis. Ainda temos muitos equívocos enraizados em nós. E apesar de termos algum nível de conhecimento, ainda não conseguimos nos melhorar em tudo. Então, ainda insistimos em muitos pontos negativos. E, em razão disso, acabamos gerando consequências negativas. E que, por uma questão de justiça, é da lei, precisamos reajustar, precisamos nos corrigir e precisamos fazer melhor para que nós possamos potencializar as virtudes que já conseguimos desenvolver um pouquinho. Então, a natureza dos que habitam a Terra são esses espíritos que estão no mesmo nível de provas e expiações. Não somos mais espíritos selvagens, não somos mais espíritos primitivos, mas também ainda não somos espíritos que servem a um mundo de regeneração, que já não fazem mais o mal. Ainda temos muitos equívocos, muitas atitudes de egoísmo e de orgulho dentro de cada um de nós. Cada um num determinado nível, uns mais, outros menos. Mas, se aqui estamos encarnados, é porque ainda temos algo a ajustar dentro de nós. Seguindo então, na nossa leitura para o item 7, diz Kardec: faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio-malsão, e ela é, simultaneamente, tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Então, Kardec faz algumas comparações para poder contextualizar o nosso planeta Terra. Ele pode dizer: aqui serve como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio-malsão, e a Terra é simultaneamente tudo isso. E, enxergando a Terra dessa forma, iremos compreender que as aflições são maiores que os momentos de alegria, são maiores que o conforto, que os gozos. Então, o que quer dizer Kardec com isso? Como nós somos espíritos que ainda temos muitas provas e expiações, ainda temos muitas angústias, ainda temos muitas tribulações, problemas oriundos de nosso passado e de situações também atuais que acabamos por causar, naturalmente que acabamos mais por ver aflições do que momentos felizes, porque ainda não estamos num planeta onde a felicidade ela seja plena. Ainda não estamos num planeta que pode ser considerado um planeta superior, um planeta ditoso, onde ali os espíritos somente praticam o bem e não passam em nenhum momento a possibilidade em suas mentes de provocar alguma atitude negativa pautada no egoísmo, pautada no orgulho. A felicidade, ela é plena, ela é constante. Mas nós ainda não chegamos nesse estágio. Um dia iremos chegar. E aí, para poder refletir um pouquinho mais nesse contexto, eu vou tomar de exemplo um hospital, porque Kardec faz essa comparação. Suponhamos, então, que aqui seja um hospital. Quem que nós mandamos para um hospital? São aqueles que estão doentes, são aqueles que estão enfermos, precisam curar-se de alguma moléstia física. Da mesma forma, nós somos espíritos com enfermidades da alma. E aqui nos internamos nesse hospital para nos curarmos dessas chagas morais. Qual é o receituário melhor, mais adequado para nós enfermos da alma? O Evangelho do Cristo. Desse psicoterapeuta
de almas, conforme colocaria o espírito Joana de Ângeles na introdução de sua obra Jesus e a Atualidade. O Jesus psicoterapeuta, que passou o maior tratado de psicologia, o maior receituário médico, que é o seu Evangelho. Então, se nós queremos nos curar de nossas chagas morais, de nossos problemas e enfermidades morais, precisamos seguir à risca tudo aquilo que está naquele receituário médico que é o seu Evangelho. Tomando um outro exemplo, suponhamos que a nossa Terra seja uma escola. Quem adentra a escola? São os alunos que precisam aprender, que precisam evoluir intelectualmente, que precisam ganhar diplomas para desenvolver-se profissionalmente no futuro. Pois bem, somos todos alunos, todos que nos matriculamos aqui nessa escola chamada Terra. Cada um está num determinado ano, primeiro ano, segundo ano, alguns estão no quinto, no sexto, mas cada um de nós está aprendendo alguma coisa nessa sala de aula chamada Terra. E o que precisamos fazer para passar de ano? Buscar compreender as lições, as atividades contidas no Evangelho, pelo professor maior, pelo Mestre Jesus. Quando nós conseguirmos tirar 10, então nós passaremos de ano e iremos evoluindo gradualmente. Quando nós seguirmos o receituário médico desse médico chamado Jesus, à risca, nós iremos nos curar e teremos alta desse hospital chamado Terra. Então, por isso, Kardec coloca: nem aos hospitais, nem às casas de correção podem se ter por lugares de deleite. O que não quer dizer também que nós não podemos ter momentos de alegria e momentos de felicidade aqui. Sim, podemos. O fato de ser um planeta de provas e expiações, onde as angústias e as aflições, elas sobrelevam os gozos, não quer dizer que nós não podemos ter momentos de alegria e felicidade. Mas isso irá depender de cada um de nós, única e exclusivamente. Podemos desfrutar, sim, de uma felicidade relativa, não de uma felicidade plena como a dos espíritos perfeitos. E foi justamente por essa questão que resolveram perguntar para o espírito Joana de Ângeles o que é a Terra final. Porque Kardec diz que aqui é um local onde existem muitas angústias e essas angústias sobrelevam os gozos. Mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos ver pessoas que são relativamente felizes. Afinal de contas, isso é possível? O que a Terra é ao final? E foi esse questionamento que fizeram para Joana de Ângeles em sua obra Joana de Ângeles Responde, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Vejamos que interessante o que ela nos diz. Na pergunta 162. Fala-se que a Terra é um mundo de provas e expiações, porém, muitas pessoas que nela vivem são relativamente felizes. O que é a Terra, afinal? Vejamos a resposta de Joana. Há quem diga que a Terra é um vale de lágrimas, numa atitude pessimista e recriminatória contra o planeta que nos serve de colo materno, nos auxiliando no processo evolutivo. Outros insistem em que a existência física não passa de um purgatório infeliz, onde a lágrima e a sombra se unem, compondo uma singular, patética de desespero sem fim. Os que têm, porém, conceitos de tal natureza encontram-se com uma visão deficiente da realidade. Lembram-se que nós comentamos lá no início sobre o ponto de vista? É justamente isso que Joana de Ângeles traz. Os que têm conceitos de tal natureza, de que a Terra é somente um vale de lágrimas, que aqui não passa de um purgatório infeliz, de que a humanidade bem coisa triste é, então encontram-se com uma visão deficiente da realidade. É o ponto de vista em que se colocam, o ponto de vista material, que nos dá um olhar deficiente do todo. E aí continua Joana de Ângeles. A Terra é o que dela temos feito, aguardando nosso contributo, a fim de ascender na escala dos mundos. Escola de almas é o educandário eficiente, no qual adquirimos sabedoria e experiência viva.
O hospital abençoado enseja a recuperação da saúde do corpo e do espírito, mediante a terapia do amor e da beneficência. Lar Formoso recebe os trânsfugas e nos auxilia na fixação dos valores transcendentes indispensáveis à felicidade real. Vejamos como Joana de Ângeles ela busca alterar o ponto de vista. Algumas pessoas enxergam a humanidade, a nossa terra, como um vale de lágrimas, um purgatório infeliz. Conforme colocou Kardec, a humanidade bem triste coisa é. Mas aí a Joana muda esse ponto de vista quando diz: a terra é o que dela temos feito, aguardando a nossa contribuição, a fim de fazer com que essa terra ascenda na escala dos mundos. Aí ela diz: a terra, na realidade, é uma escola de almas. Foi o que nós colocamos anteriormente. Escola onde se matriculam os alunos necessitados com sede de saber, de melhoramento, que somos todos nós. Ou então, um hospital abençoado que nos enseja a recuperação da saúde do corpo e do espírito para todos nós que estamos com chagas e enfermidades morais. E um lar formoso que recebe a todos aqueles que estão equivocados. É a nossa casa para onde nós vamos e retornamos, vamos e retornamos. O nosso planeta abençoado por Jesus, que sempre nos acolhe a todos, aqueles que estão necessitados de melhoramento e de entendimento. Haverá dores? Sim. Haverá angústias, haverá aflições? Sim. Mas processos reparatórios que esse lar formoso nos oferece. Então vejamos que mudança de ponto de vista que nós podemos fazer de acordo com Joana. Podemos enxergar realmente, conforme colocou Kardec no início, como algo que é triste, ou então, como diz Joana, um vale de lágrimas, um purgatório infeliz, ou podemos enxergar a Terra como um lar formoso, um hospital abençoado, uma escola edificante. Qual é o ponto de vista que nós temos mais nos colocado? É importante refletirmos acerca dessa questão, porque assim passamos a olhar para esse nosso planeta, para as pessoas à nossa volta e para nós mesmos a partir de uma outra perspectiva. Não estou aqui para sofrer, não estou aqui apenas para vivenciar angústias, estou aqui para aprender, estou aqui para melhorar. A dor, a angústia fará parte, mas me trarão aprendizados. E eu posso sim ser feliz, relativamente, mas posso ser feliz. Conforme disse Joana, a terra é o que dela temos feito. Então, quanto mais eu buscar me melhorar, quanto mais eu buscar ajustar os meus equívocos, quanto menos eu errar e mais bem eu fizer, mais feliz eu vou me tornando. Uma felicidade compatível com o nosso planeta Terra. Quanto mais bem eu plantar, quanto mais bons pensamentos eu emanar, quanto melhores as minhas palavras sejam, as minhas condutas, as minhas atitudes, os meus hábitos, quanto mais eu vou alinhando a minha postura com o Evangelho, com o amor, com esse receituário médico de Jesus, mas eu vou gerando felicidade para mim mesmo. Porque a felicidade é um estado de alma e que ela independe do estado onde nós nos encontramos em nossa existência. Podemos estar na riqueza, podemos estar na pobreza, podemos estar com poucos problemas, com muitos problemas. A felicidade é um estado interior, é um projeto de vida meu para toda a eternidade. E eu posso ser feliz independente das dores que me envolvem, independente das angústias. Vou modificar o tom, a tonalidade dessas angústias a partir do ponto de vista que eu me coloco na existência. E quanto mais bem eu fizer, mais feliz eu vou me tornando. E assim, então, finalizando com a última colocação, Kardec diz: ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E, do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram as suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Foi o que dissemos há pouco. Quando eu estiver plenamente curado das minhas chagas morais,
quando eu conseguir aprender todas as lições, todas as provas, todas as atividades dessa escola e tirar sempre 10, então eu já elevo o meu nível de progresso e chegará um momento que não mais eu precisarei encarnar na Terra ou em um mundo de provas e expiações, tal como a Terra, porque também existem vários. Mas para isso eu preciso passar em todas as lições, preciso seguir todo esse receituário médico desse hospital. E como muitas vezes nós não fazemos, para cá retornamos a fim de que consigamos cumprir com tudo isso plenamente. O problema é que muitas vezes nós nos esquecemos. Imaginemos, façamos uma pequena comparação. Suponhamos que eu tenha que tomar um remédio 3 vezes ao dia para que eu fique curado de uma moléstia física. Então começo tomando 3 vezes ao dia durante uma semana. Passa outra semana, eu começo a diminuir, começo a esquecer, acho que não preciso mais daquele remédio, e aí de repente eu não me curo plenamente daquela moléstia. Assim é com nossa existência. Muitas vezes nós nos comprometemos, muitas vezes nós estamos trabalhando naquilo com afinco, mas muitas vezes eu relaxo. Várias vezes eu deixo isso de lado, várias vezes eu postergo esse meu projeto, e o que ocorre é que o tempo vai passando, só que eu preciso me reajustar. Como não consigo reajustar tudo em uma única existência, até porque mesmo é impossível, retorno numa outra para que eu possa concluir aquilo que eu deixei de fazer. Então, para isso servem as reencarnações, para que nós possamos dar continuidade no nosso trabalho de ontem, assim como dia após dia. É certo, novamente, nós não temos como evoluir da noite para o dia nenhuma única existência. Aliás, isso é uma prova da amorosidade e da sabedoria de Deus, pois ele não nos relega para um sofrimento eterno em um local como o inferno, ou então em um local como o Tártaro dos pagãos. Não, não é essa visão que a doutrina espírita possui, trazida pela espiritualidade. Deus, em sua amorosidade, nos concede novas chances através de vidas sucessivas para que nós possamos nos reajustar e fazer aquilo que deixamos de fazer em uma outra existência. E tudo isso com qual objetivo? De um dia atingirmos a felicidade plena, de um dia atingirmos ao reino dos céus. Lembremos-nos que nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, sem conhecimento de nada, sem nenhum ponto de partida intelectual ou moral, sempre zerados. Vamos tendo sucessivas existências, vamos acertando, vamos errando, vamos entendendo o que é certo, vamos entendendo o que é errado. Muitas vezes tomamos o caminho coerente, o caminho do bem, o caminho correto. Outras vezes tomamos caminhos equivocados, que nos geram angústias, nos geram dores. E assim vamos evoluindo, até um dia nós atingirmos a perfeição. Então, o nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações atualmente, que está em um processo de transição que já perdura séculos para um mundo de regeneração, nos ajuda nesse processo de renovação. Pois lembremos-nos também que, para que nós possamos contribuir para que essa transição ocorra, é necessário que nós regeneremos o nosso mundo interior. O processo de transição planetária não será algo como um espetáculo que nós ficaremos sentados assistindo acontecer. Os espíritos deixam muito claro que é um processo lento, gradativo e especialmente moral, que ocorre devagarzinho. Mas ele só ocorre quando nós colocamos a mão na massa, quando nós regeneramos o nosso mundo interior. Então, imaginemos o quão rápido seria se cada um de nós dessemos as mãos e nos propuséssemos a melhorar intimamente com afinco. Certamente nós aceleraríamos todo esse processo regenerativo, para o que, novamente, um dia atingirmos a perfeição. E assim eu finalizo o nosso estudo justamente com uma colocação de Léon Denis, apóstolo francês de Allan Kardec, que em sua obra Cristianismo e Espiritismo nos legou o seguinte: ao termo de nossa evolução, cada qual se tornará um Cristo, será um com o Pai e terá alcançado a condição divina.
Vejamos a beleza que traz Leon Denis. Um dia todos nós seremos como Jesus, pois que Jesus também foi criado um espírito simples e ignorante, tal como nós, e atingiu a sua perfeição. Não fez a evolução no planeta Terra, fez em outros orbes antes da criação da nossa Terra, como nós podemos evidenciar na obra A Caminho da Luz, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel. Jesus é o nosso governador planetário, mas ele chegou lá por mérito próprio. E todos nós poderemos chegar lá, e iremos chegar. A velocidade é muito relativa a cada um, mas Leon Denis deixa claro: quando chegarmos no fim de nossa evolução, cada um de nós terá se tornado um Cristo e será um com o Pai e terá alcançado a condição divina, terá alcançado a perfeição, terá atingido o reino de Deus. E assim nós finalizamos o nosso estudo dessa noite por aqui, já deixando novamente a minha extrema gratidão ao amigo Davi Ascenso, à página Programa Espiritismo e Vida, por essa oportunidade, e que possamos silenciar todas essas reflexões no nosso íntimo, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Desejo que todos sejam envolvidos pela luz do nosso Mestre Jesus, pelo Evangelho, e que a espiritualidade maior possa nos abençoar cada vez mais, hoje e sempre. Um forte abraço a todos, fiquemos todos com Deus e, mais uma vez, gratidão por essa oportunidade. Até mais, pessoal.